Buenas moçada, Vander Dias aqui, canal Viver é Agora, e Rio Grande do Sul atravessando seu pior momento, a sua pior tragédia climática. Mas será que foi só climático mesmo? Será que não teve outros fatores que contribuíram para essa tragédia acontecer? Então, vamos analisar agora junto, direto aqui do Delta do Jacuí. Vamos entender toda a dinâmica dessa bacia, como isso aconteceu e o que a gente pode fazer para aprender e evitar futuras tragédias. Vamos embora! Buenas moçada, vamos embora que a aventura tá só começando e estamos entrando aqui no Rio dos Sinos, gigantesco. Rio dos Sinos aqui pelo menos uns 4 metros acima do nível normal dele, emparelhou completamente, não tem estrada, como os amigos viram no vídeo anterior, a estrada tá tomada d'água, o meio da estrada dá uns 80 centímetros d'água, não foi fácil consegui chegar até aqui, mas conseguimos acessar, como prometemos para os amigos, conseguimos acessar o Delta do Jacuí e vamos mostrar para os amigos como é que está a situação aqui na praia do Paquetá, totalmente parelho da água, onde a água pôde entrar, ela entrou, se vai mato adentro, não tem estrada, não tem praia, não tem nada. E a correnteza muito forte, toda a água da Serra Gaúcha, dos 3 rios que bombaram, Rio dos Sinos, o Rio Caí e o Rio Taquari, gigantesco Rio Taquari. E hoje nós vamos entender então como é que aconteceu essa tragédia, a pior tragédia climática do Rio Grande do Sul, já contabiliza infelizmente mais de 45 vítimas, existem muitas pessoas que ainda estão desaparecidas. Lamentamos profundamente a morte de cada um dessas pessoas e vamos mostrar para os amigos então a situação aqui no Delta do Jacuí. Estamos aqui no Rio dos Sinos, aqui é a foz do Rio dos Sinos. Essa foz do Rio dos Sinos que normalmente ela não tem mais que 80 metros, 80, 90 metros de largura. A foz do Rio dos Sinos aqui ela está com um total de 200 metros de largura tranquilamente. A gente consegue ver daquela ponta ali até lá a praia, dá mais de 200 metros. A correnteza muito forte, muito pesada. E vamos lá, vamos ver o Jacuí como é que tá. Do outro lado aqui, nós temos o Rio Jacuí. Vamos embora, meus amigos. Vamos embora, vamos entender então como é que aconteceu. Essa que é a maior tragédia do Rio Grande do Sul, a maior tragédia climática do Rio Grande do Sul. Vamos entender um pouco e vamos jogar um pouco de luz sobre essa tragédia, até para que sirva de experiência futura, para que medidas sejam tomadas e novas vítimas não sejam afetadas no futuro. Vamos embora que a aventura está só começando. Aqui dá para os amigos terem uma ideia de como é que tá a correnteza aí, ó. Correnteza aqui já pega o Rio Caí e o Rio Jacuí, os dois juntos chegando aqui. A correnteza violentíssima. Parou de remar aqui, é empurrado para trás.
Vamos lá, vamos achar um ponto seguro para a gente poder trocar uma ideia e entender o que foi essa tragédia no Rio Grande do Sul. Vamos achar um ponto seguro aqui. Ok, moçada, Vander Dias aqui. Consegui achar um ponto seguro para me estacionar aqui. A correnteza aqui do Jacuí tá gigantesca, tá imensa, mandando tudo para baixo. Tem muita água descendo lá de cima da serra e a gente está aqui para fazer esse conteúdo. Como prometemos na semana passada, mostramos a chegada aqui do Delta do Jacuí com um resgate emocionante do cão Toby. E agora, como prometemos para os amigos, estamos aqui dentro do Delta do Jacuí, gigantesco. Os amigos têm uma ideia, isso aqui foi um dia uma ilha. Aqui onde eu estacionei agora foi um dia uma ilha. Como os amigos podem ver aí, ó, tá completamente emendado. Eu já fiz churrasco aqui nessa ilha e agora tá completamente tomada. Essa ilha tá pelo menos aqui uns 3 metros acima do nível normal. O chão já ficou muito para baixo. Eu consegui estacionar aqui, não dá pé. Como os amigos podem ver aí, ó, o meu remo tem mais de 3 metros de altura e o remo se vai embora, não adianta, não tem. É imenso. Delta do Jacuí está imenso. Toda a água do Rio Grande do Sul está descendo e nós estamos aqui para entender essa tragédia e trocar uma ideia com os amigos para entender afinal que tragédia foi essa, o que aconteceu afinal, como é que funciona a bacia do Delta do Jacuí. O Rio Jacuí, que é o portador de todos os 6 maiores rios do Rio Grande do Sul. Os 6 maiores rios do Rio Grande do Sul, eles mandam água, toda a água para cá. O Rio dos Sinos chegando ali do outro lado, o Rio Caí chegando daqui, o Rio Jacuí chegando de lá, trazendo com ele o Rio Caí, o Rio Taquari, o Rio Pardo e o Rio Vacacaí. Que normalmente a gente nem fala nesse Rio Vacacaí porque ele não consta na expedição Rios Grande do Sul, ele não faz parte. Se nós fosse colocar o Rio Vacacaí também, que é o rio que passa lá em Restinga Seca, adiante de Cachoeira do Sul, aí nós ia levar uns 6, 7 meses para entregar essa expedição. E a gente quer entregar essa expedição até pelo menos fevereiro, março do ano que vem, entregar ela na íntegra com todos os rios, os principais aqui que compõem a bacia hidrográfica do Rio Jacuí, a bacia hidrográfica do Delta do Jacuí. Mas os nossos amigos lá de Cachoeira do Sul, Restinga Seca, podem ficar tranquilos que vamos sim fazer um documentário espetacular do Rio Vacacaí, que é um grande afluente, aliás, é o primeiro grande afluente do Rio Jacuí. Tem o Vacacaí Mirim e tem o grande Rio Vacacaí, que é um rio, primeiro grande rio que deságua no Rio Jacuí. Então o Rio Jacuí, ele vem gigantesco, ele vem descendo lá da região noroeste do estado e vem trazendo esses rios todos com ele. Só que tem um grande detalhe, depois ele vai pegar o Rio Pardo e na sequência, 150 quilômetros mais ou menos depois, ele pega o poderosíssimo Rio Taquari. Como os amigos estão podendo ver aí nessa animação, o Rio Taquari, se a gente comparar ele com o Rio Jacuí, como os amigos estão vendo aí, ele é maior que o Rio Jacuí. No momento que ele entrega, que ele deságua, que ele faz a foz para o Rio Jacuí, ele é maior que o Rio Jacuí. Não seria exagero nenhum dizer que esse Rio Jacuí poderia se chamar de Rio Taquari. Se nós for analisar em termos de volume de rio, a correnteza está me empurrando para fora, eu não vou poder sair agora. Então não seria exagero nenhum chamar o Rio Jacuí de Rio Taquari, porque rigorosamente falando, o Rio Taquari é gigantesco quando ele chega no Rio Jacuí, e é ele que faz o Rio Jacuí ficar gigantesco desse jeito, porque daí quando os dois se abraçam na cidade de Triunfo, entre Triunfo e São Jerônimo, aí eles ficam gigantescos. E ainda tem mais 2 ainda para pegar no meio do caminho. Vai pegar o Rio Caí, que está mais ou menos uns 10 quilômetros daqui onde a gente está. E do outro lado aqui, ele pega aqui já, na Praia do Paquetá, em Canoas, o Rio dos Sinos. No extremo oposto do Rio dos Sinos, ele recebe o Rio Gravataí, que é o rio que vem da região de Santo Antônio da Patrulha, Glorinha, ele vem ali daquele miolo. Então esse Delta do Jacuí, ele fica gigantesco normalmente falando. Então vocês imaginam com esse aguaceiro que está descendo da Serra Gaúcha. Mas como é que aconteceu essa tragédia? Como ela aconteceu?
existe um grande detalhe fundamental que a gente tem que fazer um exercício de compreensão para entender. E esse delta do Jacuí, porque se nós for analisar, muitos amigos meus me questionaram: Wander, mas como é que essa água se acumulou tanto na cidade de Mussum, na cidade de Roca Salles, Arroio do Meio, Marquês do Herval, Encantado, Lajeado? Por que que o Vale do Taquari explodiu desse jeito, subindo mais de 29 metros? Por que que ele não escoou para cá de uma vez? Se tem o delta do Jacuí aqui, que pode receber todos eles. E depois tem a Lagoa dos Patos. Só que para onde é que a Lagoa dos Patos vai, meus amigos? A Lagoa dos Patos, ela vai para o Oceano Atlântico, lá na cidade de Rio Grande. Mas o que que acontece? Depende muito de como é que está a correnteza do oceano. Se a correnteza do oceano está entrando para dentro, e estava entrando muito forte no fim de semana retrasado, quando aconteceu toda essa tragédia, a correnteza oceânica estava mandando para dentro da Lagoa dos Patos. Então não tinha como esse aguaceiro todo aqui do delta do Jacuí desaguar no oceano. O que é que aconteceu? O nível da Lagoa dos Patos subiu, o nível do delta do Jacuí subiu pra caramba. Subindo o nível do delta, os rios foram subindo ao contrário. E aí, infelizmente, pega essa chuva torrencial que em 3 dias simplesmente choveu o que era para chover em 30 dias. No sábado, no domingo e na segunda-feira, choveu na região do Vale do Taquari, do Vale do Caí e do Vale do Rio dos Sinos. Choveu em 3 dias, o que era para chover em 30 dias. Como essa região é uma região serrana, é uma região de vales, essas correntezas, elas pegam velocidade muito rápido e num volume imenso. Vocês imaginam que a cheia anterior do Vale do Taquari foi em 1941 e ela atingiu 29,92, quase 30 metros. Essa, agora, da semana retrasada, ela chegou em 29,45. Por um detalhe, ela não ultrapassou a marca mais alta do Vale do Taquari. Aí os amigos também podem estar questionando: mas como é que pode ter morrido tanta gente agora? Por uma razão simples: nos anos 40 não tinha a população que hoje tem lá no Vale do Taquari. Está vendo aí várias pontes destruídas. Aí a gente vê as cenas de uma draga. Essa é uma draga que remove a areia do fundo dos rios aqui do delta do Jacuí, do Vale do Taquari também. A gente vê uma draga passando, casas inteiras sendo arrancadas e despedaçadas e levando as pessoas junto. Infelizmente, cenas de muita tristeza. Tem vários amigos meus que mandaram para mim ao longo da semana vários vídeos. Claro que eu não vou mostrar aqui nenhum deles, não tem a menor chance, mas muito triste, de animais, de aves, de gado, de cavalo, de porcos e infelizmente das pessoas, meus amigos. Infelizmente, porque os resgates, num primeiro momento, eles foram feitos por pessoas comuns. O corpo de bombeiro, como a água subiu de forma muito rápida e ilhou muitas pessoas de forma muito rápida, o corpo de bombeiro não chegava em todos os lugares ao mesmo tempo. Então houve muito trabalho voluntário, inclusive entre essas vítimas existem voluntários que estavam salvando essas pessoas. Então realmente uma situação caótica. Eu quero aqui deixar o meu sentimento, a minha condolência, o canal Viver Agora, deixar as condolências para todos os entes queridos, das pessoas que perderam seus entes queridos do Vale do Taquari, do Vale do Caí e do Vale do Rio dos Sinos. Todas as pessoas que perderam seus entes queridos, que estão com seus entes queridos desaparecidos, estamos na torcida para que estejam bem. E eu quero fazer um pedido público aqui de desculpa também, porque o canal Viver Agora é um canal muito pequeno, a gente não tem estrutura. Quem dera a gente conseguir chegar num nível que a gente possa ter estrutura para montar um sistema de resgate, para montar um sistema de apoio, e com certeza a gente vai estar fazendo isso. Dou a minha palavra aqui para os amigos, hoje, terça-feira, 12 de setembro de 2023, e eu deixo meu compromisso público aqui, em que esse canal crescendo, e se Deus quiser esse canal vai crescer, nós vamos montar sim uma equipe de apoio para dar suporte aonde acontecer tragédia envolvendo água aqui no Rio Grande do Sul. A gente vai dar total suporte. Com a experiência que a gente tem, a gente pode ajudar muita gente, com certeza.
E eu vou estar passando aí pelo Vale do Taquari, acredito que entre janeiro e fevereiro estarei passando aí na expedição Rios Grande do Sul e quero ter o prazer aí de parar um pouco e conversar com os amigos de toda essa região aí, a região de Lajeado, a região de Encantado, Bom Retiro do Sul. Nós vamos entrar ali no limite entre Lajeado e Marques de Souza. Bem ali a gente vai entrar no Rio Taquari e vamos descer o Rio Taquari até aqui, esse ponto aonde a gente está agora. E eu quero ter o prazer de conversar com os amigos, porque infelizmente essa tragédia, ela teve muito de desinformação. Teve muito de desinformação. O Rio Taquari, ele é um rio que ele tem represas ao longo dele. Ele tem várias represas. Essas represas também tem que ter um controle de abertura dessas comportas de maneira que suporte um pouco mais para dar tempo das pessoas pelo menos poder sair. Tem um outro fator que a gente percebe, olha aqui onde eu estou agora, os amigos estão vendo aí. Aqui é mais sujeira natural, sujeira da própria natureza, não é poluição, é restos de árvore que desceu da enxurrada. Mas os amigos que acompanham o canal, a gente vê muito lixo, muito lixo. Já teve cheias que eu peguei aqui no Delta do Jacuí, de ilhas de 100, 150 metros quadrados de lixo puro descendo das encostas, descendo dos rios de cima da serra. O lixo, ele é um fator de alto risco, porque ele vai assoreando o rio, e ele vai gerando essas macrófitas aqui, ó. Essas macrófitas, elas se alimentam da poluição dos rios. E o excesso dessas macrófitas, ela faz a correnteza do rio ter muito mais resistência. Com isso, o rio se acumula muito mais rápido. O rio, na medida que ele encontra resistência, ele vai acumulando água lá para cima também. Então são vários fatores, múltiplos fatores, mas uma coisa a gente tem que registrar e é verdadeira. Nós somos passageiros aqui e nós temos que entender a natureza. Nós temos que entender que quem manda nesse ecossistema é a natureza. É a natureza que manda nesse ecossistema. E nós temos que nos adequar e nos adaptar a ela. De uma forma harmônica, de uma forma respeitosa. E a gente pode fazer isso sim. Aí o sol brilhando. E aí eu pergunto, como pode um país como o Brasil, que tem uma das maiores costas marítimas do planeta Terra, que tem rios imensos, como pode o Brasil não investir em energia solar? Como pode o Brasil não ser o maior produtor de energia solar? E poderia estar exportando, inclusive, essa energia, diminuindo assim a necessidade de represar os rios. Claro que a gente entende que muitas vezes uma represa não é só para energia elétrica, tem captação d'água também. Mas quantas represas a gente poderia estar evitando se nós usássemos a energia solar? Porque o nosso país é extremamente abundante. É um país que nós que estamos aqui no Rio Grande do Sul, que temos sol praticamente 10 meses do ano, tirando ali julho e agosto, são 2 meses mais frios, mais chuvosos. Os outros 10 meses temos muito sol. Temos o Nordeste, temos o Rio de Janeiro, temos São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, o Paraná. Olha quanto sol a gente poderia estar captando e evitando assim represar os rios e evitando assim essas tragédias, porque muito dessa tragédia do Rio Taquari se deveu ao fato das represas também. Na medida que o rio encontra uma represa, ele acumula muito rapidamente e muitas vezes a comporta dessa represa nem de longe dá conta, porque teve represa que ele passou por cima, simplesmente passou por cima, como os amigos estão vendo aí algumas imagens que a gente está disponibilizando aí de vídeos que os amigos mandaram para a gente da região do Vale do Taquari. Então, meus amigos, esse é um panorama para os amigos mais ou menos entender como é que funciona essa dinâmica, como é que funciona essa mecânica dos rios aqui do Rio Grande do Sul. Daí a razão da gente estar enfrentando constantemente nos invernos, nos verões, nas tempestades de verão também acontece. As cheias dos rios aqui do Rio Grande do Sul se deve a esse fator. São 7 na verdade, são 7 poderosos rios que mandam água tudo para o mesmo lugar. Então basta que algum fator complicador dessa dinâmica, seja poluição, seja represa, ou seja a correnteza oceânica entrando lá em Rio Grande, pronto, os pontos mais baixos desses rios, os chamados vales, vão ser tomados de água. E aí a gente vê as enchentes, infelizmente, acontecendo
recorrentemente aqui no Rio Grande do Sul. Já teve enchente também no Rio Uruguai, já teve enchente no Rio Gravataí, já teve enchente de outros rios aqui do Rio Grande do Sul, enchentes mais localizadas, mas enchente, como a gente viu agora, realmente não tinha acontecido ainda, e muito menos com o número de mortes que a gente viu agora. Então fica aí esse panorama para os amigos entender um pouco essa mecânica. Esse é o canal Viver Agora, eu sou o Vander Dias. Agora nós vamos entrar aqui no Jacuí para a gente ter uma ideia de como é que está a correnteza do rio Jacuí, e depois eu vou mostrar para os amigos como é que está a praia. O que foi um dia uma praia, está tomado d'água. Depois eu vou mostrar para os amigos terem uma ideia do que é o delta do Jacuí quando ele está tomado d'água, como ele está tomado agora. E tem muita água para descer ainda, tem previsão de chuva para a semana e para o fim de semana. Então fica um alerta aqui para a galera aqui de trás aqui, que mora nas ilhas do delta do Jacuí. São 18 ilhas, a maior parte delas já tem moradores. Infelizmente, às vezes moradores em condições de risco, em condições de alto risco. Então o delta do Jacuí vai subir muito ainda, então estejam preparados, fiquem atentos, cuidem das crianças, cuidem dos idosos, cuidem das mulheres e se cuidem, porque infelizmente vai subir muito ainda o delta do Jacuí. Rio Grande do Sul, as áreas mais afetadas é o Vale do Taquari, essa é a área mais afetada. Cidades como Mussum, Marques de Souza, Encantado, Lajeado, Bom Retiro do Sul, todo esse Vale do Taquari está profundamente afetado, sendo que essas duas cidades, Mussum e Roca Salles, foram duramente afetadas, porque além do rio Taquari passar por elas, bem ali na cidade de Mussum, tem o rio Guaporé, que deságua a foz dele, bem na cidade de Mussum. Daí a razão de Mussum ter sido profundamente destroçada, destruída. Fica aqui o nosso desejo de solidariedade, nosso desejo de força, de garra. Rio Grande do Sul é um estado solidário, Brasil é um país solidário. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ajudar, como muitos já estão ajudando. Novamente vou deixar aqui na descrição desse vídeo os contatos da Defesa Civil para aqueles amigos que quiserem, que puderem fazer alguma doação de roupa, de alimento ou quem sabe alguma doação financeira. Vai ficar aqui os contatos da Defesa Civil, que está distribuindo isso para todas as regiões afetadas, para todas as prefeituras, e tu pode ficar tranquilo que a tua doação vai chegar realmente na mão de quem precisa. Somente faça doação diretamente na Defesa Civil do teu município ou nesses dados que eu vou deixar aqui para vocês, para os amigos que estão de fora do estado do Rio Grande do Sul. Vai ficar os contatos aqui da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Fica o nosso desejo então de solidariedade, de força, de carinho. Cabe a vocês agora levantar a cabeça e pela memória deles continuar crescendo e continuar tocando a vida para frente. A gente sabe que não é fácil perder um ente querido nessas condições. Não é fácil, é extremamente dolorido. Em qualquer situação, perder um ente querido é dolorido, mas a gente sabe que numa tragédia dessas é especialmente mais dolorido, porque além da pessoa ter perdido tudo, perdido propriedade, perdido maquinário, perdido criação, perdido um ente querido também. Então fica aqui o nosso desejo de solidariedade, de força e de carinho, e de que dias melhores virão para todos nós, se Deus quiser. Agora vamos lá dentro da correnteza do Jacuí, e depois eu vou mostrar para vocês como é que está a praia do Paquetá tomada d'água, para os amigos terem uma ideia de como é que está o delta do Jacuí nas cheias do Rio Grande do Sul. Vamos embora, meus queridos, porque a aventura não pode parar. Não tem tragédia que vai fazer a aventura parar, porque a função desse canal aqui é muito além de mostrar as belezas do Rio Grande do Sul. A palavra positividade desse canal aqui, ela é um dos pilares mais fortes desse canal. Os amigos que já estão inscritos aqui no canal sabem disso, e tu que ainda não é inscrito, te convido a te inscrever no canal e vir com a gente nessa jornada, porque a positividade é levada muito a sério aqui nesse canal, e a gente faz tudo o que a gente pode fazer para levar positividade até os amigos que carinhosamente aqui do canal Viver Agora são apelidados de A Tribo do Bem.
a tribo dos amigos que amam a natureza. Muito obrigado pela companhia. Vamos lá ver como é que está a correnteza do Jacuí e a praia do Paquetá na cheia do Rio Grande do Sul, a maior dos últimos 70 anos. Vamos lá, vamos embora, meus amigos. Ok, meus amigos, vamos lá então. Não foi fácil sair daquele canto. Muita correnteza, muita correnteza. Fazia muitos anos que eu não via o delta do Jacuí mandando a correnteza que ele está mandando. É questão assim, ó, tá aí, ó, fico 1 minuto sem remar e eu sou empurrado 10 metros muito rápido. Os amigos que viram um vídeo que eu fiz há mais ou menos um mês atrás, onde eu medi nas cheias do mês de julho, eu medi a profundidade, a batimetria aqui do Rio Jacuí. Os amigos que viram esse vídeo aí, foi exatamente nesse ponto. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, cadê as boias de marcação da navegação? Os amigos que viram o vídeo vão lembrar das 2 boias que eu mostrei. Uma verde, que ficava bem aqui nesse ponto, e a laranja, que é do outro lado, a mais ou menos 150 metros. Uma lá e a outra aqui. As 2 boias, boias gigantescas, de 1,5 m mais ou menos. Essas boias elas são ancoradas na profundidade do rio, com correntes pesadíssimas, pois a correnteza levou as 2. Não tem nem sinal das 2 aqui. Era a orientação da navegação aqui do delta do Jacuí. A navegação dos grandes navios que passam aqui no delta do Jacuí, levando e trazendo riquezas, levando as riquezas do Rio Grande do Sul e trazendo riquezas para o Rio Grande do Sul, abastecendo o polo petroquímico, Rio Grande do Sul, que é um grande produtor de soja, milho, arroz, cevada. Grandes navios que passam e se orientavam por essas boias. Simplesmente as 2 boias desapareceram por arrastada na correnteza. Olha onde eu tô. Eu tava lá, ó, coisa de 2 quilômetros. Há 10 minutos atrás eu tava a 2 quilômetros de distância. Olha onde a correnteza já mandou. Em 10 minutos ela já me empurrou aqui a uma distância de uns 2,5 km, 3 km. Imenso, imenso. Rio Jacuí, imenso. Delta, imenso. Muitos anos que eu não via. E nesse vídeo que eu estava comentando para os amigos, ele bateu mais de 10 metros de profundidade. Porque eu estava com uma corda de 10,5 metros e foi toda a corda na profundidade e eu não consegui bater o fundo. Agora, agora pode preparar aí uns 20 e poucos metros de profundidade. E vale lembrar sempre a ressalva da segurança que a gente faz aqui no canal. Jamais te aventura sozinho se tu não tem preparo, equipamento e experiência. Preparo, equipamento e experiência. Jamais te aventura sozinho nas águas se tu não tiver preparo, equipamento e experiência. Aventuras na natureza sempre implicam em risco. A gente sempre alerta para essa questão, porque a gente sabe que tem muito adolescente que acompanha o nosso conteúdo. Então sempre é bom orientar e chamar a atenção para os aspectos de segurança. Agora vamos lá para ver como é que estão os moradores, os ribeirinhos. Com certeza a gente fez uma ação há uns 2 anos atrás, fizemos uma ação de apoio aqui da população que fica completamente ilhada, população ribeirinha aqui da praia do Paquetá, em Canoas, que é banhado aqui pelos 2 rios aqui, o Rio dos Sinos e o Delta do Jacuí, chegando aqui em Canoas. Agora vamos lá ver como é que estão essas pessoas e certamente a gente vai estar fazendo uma ação aí para ajudar essas pessoas na sequência. Vamos lá, meus amigos, vamos embora. Agradecendo sempre a companhia e a boa energia dos amigos que estão com a gente aqui no canal Viver é Agora. Quero mandar um abraço especial
a comunidade lá de Maratá, que carinhosamente entenderam. Nós estávamos em plenas comemorações dos 200 anos da colonização alemã no Rio Grande do Sul. Fomos lá, fizemos um documentário fantástico, mostramos as belezas daquela cidade e os preparativos da grande festa da colônia alemã no Rio Grande do Sul, a Oktoberfest. E infelizmente tivemos que parar com os vídeos de Maratá por motivo de força maior. A gente teve que dar cobertura para esses eventos, até para que sirvam de lição e para que as pessoas se conscientizem da importância que é a gente entender a natureza. Olha a correnteza aqui do Rio dos Sinos. Eu não sei se a câmera está conseguindo entregar esses redemoinhos aí, ó. Vários redemoinhos perigosíssimos. Para nadar nesses redemoinhos aí é muito perigoso. Aqui na superfície parece que eles são fraquinhos, mas isso aí para dentro do rio, a correnteza que está passando por baixo, ela vai simplesmente levando tudo para baixo. Ela puxa, a correnteza puxa para baixo. Então é muito difícil nadar num rio nessas condições aqui, é muito difícil. Para remar aqui no Trovão Azul já está sendo um tremendo de um esforço. Eu paro de remar e a correnteza me empurra. Aqui é a correnteza dos 3 rios, do Jacuí, do Caí e do Rio dos Sinos. As 3 correntezas somando força de água. E aí os redemoinhos, vários. Olha aqui, ó, tô passando dentro de um agora aqui, ó. Deus, dá pra sentir no casco do Trovão Azul. Muita correnteza, muito forte. Mas vamos lá. Vamos mostrar então a situação da comunidade ribeirinha aqui do Paquetá. Aqui dá para os amigos terem uma ideia de como é que está a correnteza. Olha o volume. Olha o volume d'água aqui, ó. Muita correnteza. Nossa, ela me empurra para cima do trapiche. Olha o que sobrou. Olha o que sobrou do trapiche aqui. Muita correnteza. Agora estamos chegando naquilo que foi um dia uma praia. Esse ponto aqui onde eu tô agora já era praia. Está tudo tomado d'água. As casas totalmente tomadas. Claro que os ribeirinhos, de forma preventiva e com a experiência que eles têm, eles já constroem as casas, ó, bem alto. Ó, um cão lá em cima do telhado, um cão em cima do telhado. Aqui é a estrada que eu mostrei para os amigos no vídeo da semana passada. Aqui é a estrada, aqui é outra estrada, tomado d'água, completamente tomado d'água. Essa é a situação aqui na Praia do Paquetá, com toda a água que está descendo dos rios da serra, várias cabeceiras de rio. E as pessoas são completamente ilhadas aqui, completamente ilhadas.
Aqui onde eu estou passando agora, na verdade passavam carros. Muita água. Muitas casas vazias. Muitas casas as pessoas saíram. Na medida que as notícias começaram a chegar, muitos saíram. Aqui onde está o pedaço do trapiche que a gente passou lá. Está sem o trapiche, olha onde está um pedaço dele aqui, ó. Realmente uma situação que há muito tempo eu não via. Muito tempo eu não via nesse estado aqui. Tomado. Delta do Jacuí tomou conta. Olha o campo de futebol. O campo de futebol da gurizada está com 1,20 m, 1,30 m de água. Meu remo tem 3,20 m de altura e ele vai inteiro. Vai inteiro. Ó, inteiro. Inteirinho. Nós estamos aqui a 20 metros do que era a praia. E está com mais de 4 metros de profundidade tranquilamente aqui. Muita profundidade. É, não é brincadeira. Não é brincadeira. É a conjunção aqui, uma bacia hidrográfica de 6 rios, 7 com o Vacacaí, que normalmente eu não falo, porque ele não faz parte da expedição Rio Grande do Sul, mas ele, num ambiente desses aqui, ele é um rio que contribui demais, porque ele é um rio muito grande também. Claro que tem vários rios do Rio Grande do Sul que descem para o outro lado, que desce para a bacia do Rio Uruguai. Não vem para cá, olha os redemoinhos aí, ó. Muitos, muitos. Realmente uma situação que há muitos anos a gente não via. Eu, pelo menos uns 10 anos que eu não via o Delta do Jacuí nesse estado aqui. Primeira vez que eu estou documentando ele para os amigos. Um fator muito importante que tem que ficar registrado também das cheias e a velocidade, a rapidez que esses rios subiram. Imagina, o Taquari subiu quase 30 metros em 2 dias. Ele subiu quase 30 metros de altura. Levou pontes que estavam a 10, 15 metros acima do nível dele. Levou como se fosse de papel, como os amigos estão vendo nessas imagens. E um dos fatores também que contribui muito para essa cheia ser tão rápido e tão veloz e tão volumosa são as centenas de cachoeiras do Rio Grande do Sul. As cachoeiras, um tesouro aqui do Rio Grande do Sul que nós somos apaixonados. Tem várias cachoeiras aqui no Rio Grande do Sul, aqui no canal, que a gente já documentou, e tem outras tantas que a gente vai documentar ainda. E aquela região ali do Vale do Taquari, ela é uma região montanhosa. Então ali tem centenas de cachoeiras. Então vocês podem imaginar todas essas cachoeiras juntas, mandando água.
com toda a velocidade, com todo o volume. Então realmente sobe muito rápido. Ok, meus amigos, nem tudo é tragédia, nem tudo é tristeza. E aqui no meio do Delta do Jacuí, uma gurizada, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, é a gurizada buena aqui, preparando para dar um ponto na água no momento de descontração. E aí, gurizada, viver é quando? Viver agora! Então manda! Show de bola, gurizada! Claro que a gurizada toda sabe nadar aqui, porque aqui tá fundo pra caramba, como eu mostrei pra vocês ali atrás. Aqui tá com 5 metros de profundidade, mas essa gurizada aqui tá acostumada, gurizada que braceia pra caramba aqui na praia do Paquetá. Então aí tomando um banho, curtindo o momento de descontração. Valeu, moçada! Valeu! É isso aí, meus amigos, um momento de descontração. Gurizada tomando banho, se banhando. Gurizada que tá acostumado, né? Nós aqui do Rio Grande do Sul temos isso, a gente não esquenta muita cabeça com água fria. É inverno, é verão, a gente entra mesmo na água, porque é algo que a gente já se acostuma desde pequeno, né? Eu sou do interior do estado, eu sou de Sobradinho, e lá passava um rio no fundo da minha casa, então eu tomava banho direto também. Inverno, verão, a gente tomava banho direto. Rio Carijinho, alô Sobradinho, alô Vale do Rio Pardo, aquele abraço, gurizada. E aqui o voo tranquilo de uma garça passando na frente da gente aqui. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela parceria, obrigado pela companhia. Eu sou o Vander Dias, esse é o canal Viver é Agora, desejando muita força, muita luz, muita paz para as vítimas que infelizmente perderam a vida nessa tragédia, que vocês encontram um caminho de paz e luz na jornada espiritual, nas suas jornadas espirituais, para que vocês encontrem a paz e a luz, e para que os seus entes queridos tenham força, tenham fé para tocar as suas jornadas aqui na Terra. A vida continua, a vida não para, a vida não pode parar. E a natureza, esses rios aqui, todos eles, a cheia desses rios todos, é quase como que se estivesse chorando. Cada vida que foi tirada, cada vida que foi ceifada, e muitas vezes num momento de tristeza, de raiva, a gente às vezes se deixa levar pela raiva e fica até se questionando, mas por quê? Por que, Deus? Por que acontece uma coisa dessas? E a resposta, ela é uma resposta bem simples. A resposta é que a gente tem que entender da natureza. Entender a natureza, respeitar a natureza e viver em harmonia com a natureza. Esse é o ponto. Essa é a grande mensagem que uma tragédia dessas mostra. Que mais do que nunca nós temos que desacelerar a nossa vida e nos sintonizar com a criação e com o Criador. Nós somos criação também. Nós fizemos parte de tudo isso aqui. E é essa mensagem que eu queria deixar aqui a todos os amigos que perderam os seus entes queridos e aqueles que não perderam pessoas, mas que perderam as suas propriedades, o seu patrimônio, a sua casa. Que vocês tenham força para recomeçar. E se Deus quiser, aqueles que puderem ajudar, vão ajudar. E tudo isso vai passar. E fico aqui com o nosso abraço de solidariedade, de amor e de muito carinho para cada um de vocês. Fiquem com Deus e que tudo isso passe logo, para que a vida volte a sorrir de novo. Um grande abraço, meus amigos. E viver
É agora.